família, para quem acompanhou os meus vídeos anteriores aí, viu que passei mais de um mês morando na região da Serra da Canastra, então eu vou trazer um dos meus vídeos mais clássicos aqui, que é o Top 10. Quem é das antigas já sabe que eu tenho vários Top 10 aqui, onde eu falo as 10 coisas favoritas minhas em algum destino especificamente. E dessa vez eu vou trazer as 10 melhores cachoeiras da Serra da Canastra, na minha opinião, tá, gente? Então, antes de vocês começarem a brigar aí, saiba que opinião é a vivência de cada um. Então, eu quero falar um pouco das minhas experiências, do que eu vivi em cada uma delas. Lembrando que eu vou falar das cachoeiras que estão ali na proximidade de São Roque, São José do Barreiro, São João Batista e Vargem Bonita, tá, gente? Então, é mais ao redor do Parque Nacional ali da Serra da Canastra. Eu falo isso porque tem muita gente que está assim, mas tem Delfinópolis e tal. Mas essa é uma outra parte da Serra da Canastra. A região da Serra da Canastra é gigante. Então, para mapear tudo isso aí, em todas as cachoeiras, requer muito tempo. Então, eu vou falar mais sobre essa região aqui, que está mais ao redor do Parque Nacional, beleza? Se você quiser ver essas cachoeiras com mais detalhes, tem todos os vlogs aí, onde eu passei por todas essas que eu vou citar aqui. Então, todas essas eu conheci pessoalmente para poder analisar. E temos que levar em consideração também que eu fui na época da seca. Então, como essas cachoeiras mudam muito por conta do fluxo de água, tem que levar em consideração isso também. Então, toda a minha opinião vai ser retratada falando sobre seca, tá bom? Em 10º lugar, eu vou começar com a Cachoeira Rasga-Canga. Essa fica dentro do Parque Nacional, mais ou menos ali uns 30 quilômetros, 40 quilômetros saindo de São Roque de Minas. A trilha para chegar lá é bem de boa. Uma vez você chega no estacionamento, você vai andar 1 quilômetro, 1,5 km, assim, é bem de boa a trilha. Também é super demarcada, você vai contornando o rio, assim, chega bem tranquilo. E vão ter 2 poços, né? Um poço onde a queda é mais tranquila, que é um poção mais fundo, e outro onde você fica mais perto da queda d'água mesmo. Uma das coisas que eu gostei, cara, a quantidade de peixes ali, dá para ver muito peixe nadando junto com você, a água clarinha. E de todas as cachoeiras que eu fui, essa é a que tinha água mais quente, ou para quem congela na canastra vai falar que é menos fria. Então até a região ela tem muita pedra, né? E ela é uma cachoeira rasa. Então o sol penetra ali e aí essa cachoeira vai ficar com uma temperatura mais agradável, assim, né? Então aproveitar também que tem uma hidromassagem ali, dá para você deitar, curtir a hidromassagem natural. Então, em 10º lugar, vou ficar aí com a Cachoeira Rasga-Canga. Em 9º lugar, as cachoeiras do Capão Forro. Nessa parte, cara, essa região onde você chega, que é uma fazenda ali, tem pelo menos 5 quedas d'água. E eu não vou falar delas cada uma por si, porque são muitas, então vou considerar ela como um atrativo em geral. E aí tá no meu 9º lugar, cara. Foi a primeira cachoeira que eu fui na Serra da Canastra, então foi bem legal que eu cheguei com aquela experiência, né, de putz, água doce, água gelada. E eu gostei muito da Cachoeira do Mato, cara, que é a primeira, ela fica numa trilha separada, assim. Foi a primeira cachoeira que eu fui. E eu cheguei, fiquei deslumbrado, mas eu falei, cara, tem mais 4 cachoeiras para ver. Se eu fosse na Capão Forro de novo agora para curtir, talvez eu fosse direto para a Cachoeira do Mato, ficasse lá. Porque essa foi a que eu mais gostei. As outras têm um fluxo de água um pouco menor, mas ainda tem um visual bem legal. E outra parte que eu acho que é um atrativo também é caminhar por aquela região, né? Então quando você vai passando de uma cachoeira para outra, você vai fazendo a trilha, vendo várias paisagens, tem mirantes. Então é uma região bem legal ali. Lembrando também que essa é uma das cachoeiras mais próximas de São Roque de Minas. Então quando eu e a Lana a gente foi lá, a gente foi caminhando. Então a gente caminhou aí 6 a 7 quilômetros saindo lá de São Roque de Minas. Então mesmo se você estiver sem carro, dá para ir caminhando. Essa cachoeira ela é acessível por conta da distância. E lembrando que, como a maioria das cachoeiras aí da Serra da Canastra são bem distantes, isso é um ponto muito positivo para ela também. Em 8º lugar, vou ficar aí com o Poço das Orquídeas. Essa aí, cara, eu vou falar que é para aventureiro, viu? Porque essa é uma cachoeira que nem é tão visitada na Serra da Canastra, muito por conta do acesso, né? Que é bem distante e é uma trilha bem comprida. Eu fui caminhando lá desde São Roque de Minas até chegar no Poço das Orquídeas. E foi, se eu não me engano, 14 quilômetros aí, contando tudo, né? Sendo que é uma trilha que não é muito bem demarcada. Eu me perdi 2 ou 3 vezes, demorei para chegar lá. E ainda estava usando o Wikiloc e estava usando o Maps.me.
Então você vai passando por pasto, não é uma trilha fácil de chegar. Mas é uma cachoeira muito bonita, a recompensa de você chegar lá é incrível, poço cristalino. Eu fui no meio de semana, então eu fiquei completamente sozinho. E eu acho também que um dos pontos altos é a trilha, né? A trilha por conta dessa coisa de se desafiar, né? De você estar procurando a cachoeira, é bem legal. Mas tem uma parte onde você passa em cima de uma serra, cara, e você consegue ver um visual da Serra da Canastra que é incrível, velho. Do paredão do outro lado, assim. Então, aquele mirante eu acho que é uma atração à parte. Ele fica na trilha até a Cachoeira do Poço das Orquídeas. Então, por toda a experiência aí, vou deixar ela no meu 8º lugar. Em 7º lugar, vou ficar com a Cachoeira do Cerradão. Essa aí, quando a gente analisa a estrutura para receber o turista, eu acho que essa é uma das que tem a melhor estrutura. A trilha bem demarcada, toda cerrada, você não passa em matagal assim, né? Mesmo quando você vai passar dentro da mata fechada, é sempre um túnel bem cuidado. O pessoal vende queijinho da canastra ali na recepção. E é uma cachoeira muito alta, então de longe, quando você está na estrada, você já vê o visual dela. A trilha é de mais ou menos uns 2 km, a gente sobe e desce, mas eu acho que é bem acessível por conta da dificuldade, né? Ela é bem estruturada. Mas o poço dessa cachoeira não é muito grande. Ela é grande em altura, então é um visual legal para ver, mas para o banho não é tanto. Então por isso que eu vou deixar ela aí em 7º lugar. Em 6º lugar, vou ficar aqui com a Cachoeira do Nego. Essa é uma das outras cachoeiras que é bem acessível, fica perto de São Roque de Minas ali. Você vai andar uns 15 a 20 quilômetros de estrada de chão, e uma vez que você chega lá no Nego, cara, é a melhor vibe de roça que tem. Pra vocês terem noção, a gente foi nessa cachoeira 3 vezes. As 3 vezes a gente parou lá no Nego, escutou as histórias dele, tomou uma cachaçinha, comeu queijinho, tomou um cafezinho e depois foi curtir a cachoeira que fica no fundo da fazenda. A trilha é bem de boa, coisa ali de 1 km, a estrada é bem tranquila para andar, não tem muito perigo, é só ir reto, não tem como se perder. E a cachoeira tem um visu muito doido, algumas pedras esvermelhadas assim na metade da cachoeira, deixa ela com um visual bem diferente. E ela tem uma partezinha onde você pode entrar que é toda de areia, cara. Então até para quem tem essa coisa de entrar na cachoeira com pedra, fica meio assim. Ela é uma cachoeira muito boa para banho, assim, saca? É uma estrutura bem legal. E acho que essa é... Se eu morasse lá na Canastra, cara, seria a minha cachoeira da semana, saca? Ah, velho, quero uma cachoeira rápida, prática de ir, onde eu sei que a experiência vai ser boa, é ir direto para a Cachoeira do Nego. Em 5º lugar, vou ficar com a Cachoeira da Chinela, cara. Essa cachoeira, o acesso dela fica mais perto de Vargem Bonita. É uma cachoeira que me surpreendeu muito, cara, pelos arredores, né? A gente estava num momento lá que nem estava querendo tanto ir para a cachoeira, mas a gente acabou indo porque estava lá perto. Não viu muita foto da cachoeira, então quando a gente chegou lá, a gente ficou muito surpreendido, cara, porque a cachoeira é realmente muito bonita. Então as frestas de sol, elas ficam dançando ali, e tem uma hora que ela tá com muito sol, tem uma hora que ela tá com sombra. E esse cenário da luz dançando em cima da cachoeira deixa ela muito bonita. Uma outra parte positiva é que, pelo menos na época que a gente foi, a gente viu muito tucano lá, cara. Pelo menos uns 8 tucano. Toda hora que a gente bobeava, tucanão passando assim. Então você tá naquela cachoeira que já é bonita pra caramba. E ainda assim, vendo os animais, os tucanos. Pô, a sensação muito boa, velho. Muito boa mesmo. Ela fica dentro de um bosque mesmo. Então quando você vai chegar, cara, você vê a mata fechada, velho. É uma sensação muito boa. Então, no meu 5º lugar aqui, vou ficar com a Cachoeira da Chinela. Em 4º lugar, eu vou ficar aí com a parte alta da Cascadanta, que é essa cachoeira a mais famosa aí da Serra da Canastra, né? O cartão postal da Serra da Canastra. Se você ver ela, cara, vocês vão ver que tem uma diferença muito grande. E ela começa lá num paredão que é em cima do Parque Nacional. Então, o acesso dela muda ou quando você vai pela parte baixa ou quando você vai pela parte alta. Então quando você vai na parte alta e na parte baixa são 2 atrações distintas. Então vou falar aqui da parte alta, que você vai por dentro do Parque Nacional. Então você entra ali por São Roque de Minas, vai cruzando o Parque Nacional, e quando você chega lá, cara, tem primeiro um piscinão com uma água super transparente, assim, cristalina mesmo.
pô, um lugar muito legal de você tomar um banho ali. E aí quando você olha para cá, cara, você já consegue ver um visual de um paredão e você já consegue imaginar a queda que é depois daquilo, né? Então um pouquinho mais para baixo vai ter uma queda enorme de pelo menos aí uns 30, 40 metros, que é muito bonito, que está nessa parte alta. E também ao lado dessa parte alta ali também tem um mirante onde você consegue ver um visual da canastra incrível, cara. Tem toda aquela energia de estar lá de cima e conseguir ver a canastra, ver Minas Gerais assim, a muitos quilômetros de distância. É uma experiência que eu me amarrei assim. Em terceiro lugar, eu vou ficar com a cachoeira do Antônio Ricardo. Essa foi uma das primeiras cachoeiras que a gente conheceu quando estava na Serra da Canastra também. E eu não tinha muita informação dela. Eu fui junto com a Dani da Canastra Adventure, que levou a gente até lá. O acesso fica mais ou menos uns 25 quilômetros aí de São Roque de Minas, é fora do Parque Nacional. A gente caminhou por volta de uns 3 quilômetros, só que nessa trilha, cara, é pirambeira. Então a gente passou ali por vários precipícios, assim, onde a gente conseguia ver o paredão, mata fechada. É uma trilha que requer um pouco mais de dificuldade, então tem alguns trechos onde você tem que descer com corda, subir com corda, né? Então para quem tem dificuldade motor, assim, cara, tem que ficar esperto, porque essa trilha é um pouco mais difícil. Mas quando você chega lá, velho, você é recompensado, porque você consegue ver toda a extensão da cachoeira grande pra caramba. E do outro lado, você vê que você tá em cima de uma serra gigantesca, cara. Então você consegue ver esse visual da serra do outro lado da cachoeira e aquela cachoeira escorrendo na serra. Cara, é uma vibe muito boa. E é também uma das cachoeiras mais vazias da Serra da Canastra por conta do acesso. Ela não é tão famosa e o acesso também é um pouco difícil. Então as chances de você ficar sozinho, principalmente se você for no meio de semana, são muito grandes. Isso dá uma vibe muito legal para essa cachoeira. E é por isso que ela está aqui no meu terceiro lugar. Em segundo lugar, eu vou ficar aí com a famosinha, a queridinha da Serra da Canastra, que é a Casca d'Anta. E agora a gente está falando da parte baixa. O acesso é pela portaria 4. E ali tem toda uma estrutura de estacionamento, banheiro, tem uma guarita. Então, por conta dela ser a cachoeira mais famosa, é a cachoeira também que tem o maior fluxo de pessoas. Então, a primeira coisa que eu falo para vocês é não vá no fim de semana, que foi o que a gente fez. E, meu Deus, como tinha gente naquela cachoeira, parecia um shopping. Assim, o estacionamento devia ter pelo menos uns 50, 40 carros. A gente ficou até arrependido de ter deixado ela por último, porque aí a gente ficou sem data e foi no final de semana. Então tava muito cheio mesmo. Primeira coisa, vai no meio de semana, com certeza vai estar mais vazio, vai ser mais de boa de você conhecer. A trilha para chegar lá, bem tranquila. Então a gente tá falando aí de coisa de 1 km, 1,5 km ali, se você for lá quase da portaria, né? Eu sei que se você tiver com algum idoso no carro, você consegue chegar um pouco mais próximo, que é um outro estacionamento que fica mais à frente. E aí a caminhada fica menor, então a gente está falando aí de 700, 600 metros. Mas de todo jeito, o caminho é bem tranquilo, demarcado, não tem como errar. E quando você chega lá, cara, na minha opinião, é sempre uma experiência incrível você ver uma cachoeira acima de 150 metros. A Casca d'Anta tem 180 metros, cara. Então quando você tá lá de baixo vendo a água cair assim, a água jorrando, né? Ela vai como se fosse vapor, tem hora. É sempre uma experiência emocionante. Lembrando também que, né, pelo menos na época que a gente foi, cara, a cachoeira não pega sol no poço. Então, sempre vai estar fria. De todas que eu entrei, ela só perdeu para uma lá da Capão Forro, cara, que estava totalmente na sombra, que foi a cachoeira mais gelada que eu entrei. Mas a Casca d'Anta também é muito gelado, batendo vento o tempo todo, na sombra. Então tem que ter coragem, viu, para nadar ali, vou mentir não. Agora vamos para o primeiro lugar, a cachoeira que mais me encantou no todo, a experiência que eu mais gostei quando eu estava na Serra da Canastra, é a Cachoeira do Fundão. O acesso para essa cachoeira é bem difícil porque ela é muito afastada, então saindo de São Roque de Minas, a gente vai andar pelo menos uns 50 quilômetros até chegar ao começo da trilha. Se você tiver sem carro 4x4, vai ficar difícil descer até lá, então você vai ter que andar 6 km até a cachoeira. Agora, se você tiver no carro 4x4, você desce e aí a trilha diminui para 2 km.
A trilha é bem de boa, vai passando por algumas pedras, tem umas subidas e descidas assim, mas nada tão complexo. Só tomar cuidado para não cair nas pedras. E a vibe da cachoeira é muito, muito, muito incrível. Por quê? Você consegue ver, cara, aquela queda em cima de um poço gigante esverdeado e você ainda pode nadar e ir por trás da cachoeira, cara. Então lá por trás é uma outra experiência, ela começa a ficar com outro formato e dependendo da hora que você vai bater luz, cara, forma até alguns arco-íris. E aí outra parte que eu gostei muito dessa cachoeira é que como ela tá num espaço muito aberto, tem sol praticamente o tempo inteiro, cara, no poço dela. Então mesmo sendo uma água muito gelada por conta da profundidade, você tá batendo sol. E aí lá no meio tem uma pedra, você pode ficar lá calangando, relaxando, vendo o visu da cachoeira, cara. E é uma vibe incrível. Então espero que esse vídeo possa ajudar vocês aí a montar o seu roteiro na hora de conhecer essas cachoeiras, na hora de se programar para ver qual cachoeira escolher. Sei que muitas vezes as pessoas vão aí para a Serra da Canastra com um tempo limitado, né? E quer saber qual cachoeira está escolhendo. Então espero que esse vídeo possa ajudar vocês, beleza? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários, vou responder à medida do possível. E se você gostou do vídeo, já sabe, deixa seu like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, moçada!